Numa sexta-feira à noite, cheguei em casa mais tarde do que o normal. O escritório estava lotado de prazos, e eu tive que ficar para terminar um projeto. Quando entrei pela porta, eram quase 20 horas. Eu estava exausto, mas quando entrei em casa, algo parecia estranho. Normalmente Isla me cumprimentaria com um sorriso, talvez com uma bebida na mão, pronta para relaxar depois do nosso dia. Mas esta noite a casa estava estranhamente quieta. Chamei por ela, minha voz ecoando pelo corredor. Nenhuma resposta. Deixei minha bolsa perto da porta, chutando meus sapatos enquanto ia para a cozinha. Não havia sinais de que o jantar estava sendo preparado, o que era estranho. Isla adorava cozinhar, especialmente nas sextas-feiras, quando frequentemente recebíamos amigos ou apenas aproveitávamos uma noite tranquila em casa. A cozinha estava impecável, nenhum prato fora do lugar, mas havia uma taça de vinho pela metade no balcão. Peguei-a, sentindo o frio da taça, o que significava que ela tinha estado aqui não muito tempo atrás. Mas para onde ela tinha ido? Eu chequei meu telefone, procurando por uma mensagem ou uma chamada perdida, mas não havia nada. Talvez ela tivesse saído para pegar algo na loja ou ido para a casa de uma amiga. Mas ela geralmente me avisava se ia sair, especialmente tão tarde. Entrei na sala de estar, onde notei outra coisa estranha. O laptop dela estava aberto na mesa de centro, a tela ainda ligada. Isla era meticulosa com seu trabalho, nunca deixando seu computador sem supervisão. Olhei para a tela, vendo um documento aberto com o que parecia ser algum trabalho de design. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Era a janela de bate-papo no canto, parcialmente obscurecida, mas ainda visível. Um nome que eu não reconheci, Jake, estava no topo do chat. A última mensagem dele dizia: "Me diverti muito antes, mal posso esperar para fazer isso de novo." Meu coração começou a disparar, um suor frio brotou na parte de trás do meu pescoço. Eu não queria tirar conclusões precipitadas, mas a mensagem era clara o suficiente. Minha mente estava girando com perguntas. Quem diabos era esse Jake? O que eles tinham feito? E por que ela não mencionou nada sobre encontrar alguém hoje? Fiquei olhando para a tela pelo que pareceram horas. Mas provavelmente foram apenas alguns segundos. Meu primeiro instinto foi fechar o laptop e fingir que não tinha visto nada. Talvez isso tenha sido apenas um mal-entendido, algo completamente inocente. Mas as palavras naquele chat continuaram me atormentando. Eu precisava saber mais. Comecei a rolar para cima no chat, sentindo como se estivesse invadindo a privacidade dela, mas não consegui me conter. A conversa foi flertante, casual no começo, depois gradualmente se tornando mais íntima. Meu estômago embrulhou enquanto eu lia, minhas mãos apertando as laterais do laptop, com mais força a cada linha. Estava claro que eles já tinham se encontrado antes, pelo menos algumas vezes. As mensagens sugeriam encontros para almoço, caminhadas no parque e mais. Então eu vi planos que eles tinham feito para hoje, bem na hora em que eu estava preso em uma reunião no trabalho. Ouvi a porta da frente se abrir e a voz de Isla me chamando. "Edward, você está em casa?" Ela parecia normal, como se nada estivesse fora do comum. Fechei o laptop rapidamente, minha mente correndo para descobrir o que dizer ou fazer em seguida. Eu estava parada no meio da sala de estar quando ela entrou, com uma sacola de compras na mão e um sorriso no rosto. "Aí está você", ela disse alegremente, alheia à confusão pela qual eu estava passando. "Acabei de sair, correndo para pegar algumas coisas para o jantar. Achei que você chegaria em casa um pouco mais tarde." Forcei um sorriso, tentando manter minha voz firme. Saí um pouco mais cedo do que pensei." Ela se aproximou e me deu um beijo rápido na bochecha, então foi até a cozinha para começar a desempacotar as compras. Eu a segui, observando enquanto ela se movia pela cozinha com facilidade, como se nada estivesse errado. Jantamos juntos naquela noite, como em qualquer outra noite. Perguntei a ela sobre seu dia, e ela me contou sobre um novo projeto em que estava trabalhando, mencionando um cliente com quem ela vinha se encontrando regularmente. Ela não mencionou Jake, e eu não perguntei. Era como se uma parede invisível tivesse surgido entre nós, uma que ela nem sabia que existia. Naquela noite, depois que Isla adormeceu, fiquei acordado na cama, olhando para a parede.
Continuei dizendo a mim mesmo que precisava falar com ela, para descobrir o que realmente estava acontecendo. Mas outra parte de mim estava com medo do que eu poderia descobrir. A ideia de que Isla, a mulher que eu amei e confiei por tantos anos, pudesse estar escondendo algo assim de mim, era quase demais para suportar. Eu sabia que não poderia guardar isso para mim para sempre. Naquela manhã, depois que Isla saiu para o trabalho, decidi que não podia deixar isso parado por mais tempo. Eu precisava assumir o controle da situação. Eu não queria confrontá-la sem ter todos os fatos, mas também não conseguia suportar a ideia de ela se esgueirando pelas minhas costas. Então, procurei uma de suas colegas, uma mulher chamada Kim, que eu conhecia das poucas festas de escritório que eu tinha ido com Isla. Kim era amigável e acessível, e eu tinha um palpite de que ela poderia estar disposta a me ajudar se eu lhe desse o incentivo certo. Liguei para ela e fui direto ao ponto, explicando que eu tinha motivos para acreditar que Isla estava saindo com alguém pelas minhas costas. Eu disse a ela que precisava de confirmação e estava disposto a pagar por sua ajuda. Após uma breve pausa, ela concordou, embora eu pudesse ouvir a hesitação em sua voz. Eu lhe assegurei que tudo o que ela precisava fazer era vigiar Isla e relatar se algo incomum acontecesse. Ela concordou, e nós acertamos uma quantia. Mais tarde naquele dia, Kim me mandou uma mensagem. Alguém veio vê-la. Ela está se comportando de forma incomumente calorosa com ele. Acho que pode ser o cara com quem você está preocupada. Meu coração batia forte enquanto eu lia a mensagem, mas eu mantive a calma. Pedi para ela ficar de olho nele, até eles irem embora, e depois me contar para onde eles foram. Agradeci e desliguei, sentindo uma mistura de raiva e determinação. Tirei o dia de folga do trabalho, sem contar a Isla sobre isso, e fui até o parque em frente ao escritório dela. Encontrei um banco com uma visão clara da entrada e sentei, fingindo ler um jornal. Meus olhos estavam fixos no prédio de escritórios, esperando que ela saísse. Não demorou muito para que eu a visse. Ela saiu do prédio, mas não estava sozinha. Jake estava com ela, o mesmo cara das fotos e vídeos. Eles estavam do lado de fora da entrada, conversando de perto. Eu podia ver Isla sorrindo, sua linguagem corporal relaxada e aberta, confortável demais com ele. Mantive meu rosto enterrado no jornal, observando-os pelo canto do olho. Jake pegou seu telefone, rolando algo atentamente. Um momento depois, Isla fez o mesmo. Ambos estavam procurando por algo, e não era difícil adivinhar o que era. Eles provavelmente estavam procurando por um lugar onde pudessem ficar sozinhos, onde pudessem fazer sexo. Meu sangue ferveu, mas me forcei a ficar calmo. Eu tinha que ser inteligente sobre isso. Peguei meu telefone e liguei para Isla. Ela atendeu no segundo toque, sua voz brilhante e alegre. Ei gata, eu disse, forçando um tom cansado na minha voz. A gerência está sendo um pé no saco de novo. Eles estão jogando o trabalho de todo mundo em mim. Provavelmente terei que ficar até tarde hoje à noite, assim como da última vez. Posso não estar em casa antes das 20 horas, se não mais tarde. Ouvi a menor hesitação em sua voz antes que ela respondesse. Ah, não, isso é terrível. Sinto muito, Edward. Você trabalha muito duro. Espero que não demore muito. Eu vou conseguir, eu disse, mantendo minha voz calma. Não espere por mim. Claro, vá com calma. Eu te amo, ela disse antes de desligar. Eu a observei enquanto ela guardava o telefone, um sorriso se espalhando pelo rosto, enquanto ela se virava para Jake. Ela disse algo a ele, e eles se abraçaram, ambos parecendo aliviados. Eles pararam de olhar para os celulares, claramente satisfeitos com o que quer que tivessem planejado. Cerrei os punhos sob o jornal, a raiva girando dentro de mim. Estava claro agora. Eles estavam procurando um lugar para se encontrarem, e minha mentira lhes dera a oportunidade perfeita. Mas eu não ia deixá-los escapar impunes. Observei enquanto eles atravessavam o parque de mãos dadas e entravam no carro de Isla. Eu já tinha movido meu próprio carro para uma rua diferente antes, antecipando que eu poderia precisar fazer parecer que eu não estava em casa. Enquanto eles dirigiam, eu fiquei parado, dando-lhes tempo para se acomodarem no que quer que estivessem planejando. Depois de cerca de 1 hora, eu voltei para casa. Estacionei a algumas quadras de distância e andei o resto da distância, meu coração batendo forte de antecipação.
Aproximei-me da porta da frente silenciosamente, deslizando a chave na fechadura o mais silenciosamente que pude. Empurrei a porta para abri-la, o som dela rangendo levemente na casa silenciosa. Entrei, imediatamente notando os sons fracos vindos da sala de estar. Eu me movi lentamente, silenciosamente, até que eu pudesse vê-los através da porta. Lá estavam eles no sofá, se beijando apaixonadamente. Meu sangue gelou com a visão. Não os peguei fazendo sexo, mas estava claro o que estava prestes a acontecer. Eles nem se deram ao trabalho de subir as escadas. Eu não gritei, embora cada instinto em mim quisesse. Em vez disso, eu apenas entrei na sala, deixando minha presença falar por si. No momento em que me viram, eles congelaram, medo e choque brilhando em seus rostos. Isla saiu do sofá, com os olhos arregalados de pânico. Jake também se levantou, parecendo prestes a sair correndo. Mas eu apenas o encarei, meus olhos fixos nos dele. Eu sempre carregava uma faca dobrável comigo, um hábito da minha juventude, e por uma fração de segundo, senti uma vontade enorme de pegá-la. Mas não o fiz. Em vez disso, apontei para Jake, silenciosamente ordenando que ele fosse embora. O olhar nos meus olhos deve ter dito a ele que eu não estava brincando, porque ele não disse uma palavra. Ele apenas pegou sua jaqueta e saiu correndo de casa. Assim que ele se foi, eu me virei para Isla. Ela estava parada ali, tremendo, seus olhos cheios de uma mistura de medo e culpa. Eu podia ver as desculpas se formando em seus lábios, mas eu a interrompi antes que ela pudesse dizer uma palavra. O que diabos foi isso, Isla? Eu perguntei, minha voz baixa, mas mortalmente séria. Eu queria respostas e não ia deixá-la escapar até que as tivesse. Isla ficou ali, seu rosto uma mistura de terror e desespero. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu a princípio. Quando ela finalmente começou a falar, tudo saiu de uma vez, uma enxurrada de desculpas, justificativas e pedidos de desculpas. Ela gaguejou as palavras, tentando explicar, para me fazer entender. Não é o que parece, Edward, ela começou, sua voz tremendo. Juro, simplesmente aconteceu. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Temos tido problemas, você sabe disso. Você tem estado tão distante sempre no trabalho, e eu me senti tão sozinha. Ela continuou, falando sobre como ela tentou fazer as coisas funcionarem, como ela se sentiu negligenciada e sem amor. Ela disse que Jake era apenas uma distração, alguém que a fez se sentir desejada novamente, mas isso não significava nada. Ela continuou insistindo que ainda me amava, que isso era um erro, algo que tinha saído do controle. Ela começou a chorar, sua voz falhando enquanto ela implorava para que eu a perdoasse. Ela prometeu que isso nunca mais aconteceria, que ela cortaria todo o contato com Jake, e que ela faria o que fosse preciso para consertar as coisas entre nós. Ela disse que estava disposta a fazer terapia, a fazer qualquer coisa se isso significasse salvar nosso casamento. Mas enquanto ela continuava a falar, justificando-se repetidamente, eu fiquei ali em silêncio. Meu rosto permaneceu inexpressivo, minha mente fria e distante. Não precisei dizer nada. Suas explicações frenéticas apenas solidificaram o que eu já sabia. Isso não era algo que poderia ser consertado com desculpas ou promessas. O dano estava feito, e não havia como voltar atrás. Ela continuou falando, implorando para mim, dizendo que poderíamos superar isso, que nosso amor era mais forte do que esse erro. Mas eu conseguia ver através de suas palavras. Não foi amor que a levou para os braços de outro homem. Foi outra coisa, algo que estava apodrecendo entre nós por mais tempo do que eu queria admitir. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ouvindo suas tentativas desesperadas de salvar a situação, eu falei. Minha voz estava calma, desprovida de qualquer emoção. Acabou, Isla, eu disse cada palavra deliberada e final. Não há mais nada entre nós agora. Ela congelou, sua respiração presa na garganta, quando o peso das minhas palavras a atingiu. Eu podia ver a realização surgindo em seus olhos, o entendimento de que isso não era apenas uma briga, que isso não era algo do qual poderíamos voltar. Dei um passo mais perto, olhando diretamente para seu rosto manchado de lágrimas. Você não teve respeito por mim esse tempo todo, mas mostre agora, pelo menos até nos divorciarmos. Não se encontre com mais ninguém.
Seus olhos se arregalaram, e antes que eu pudesse reagir, ela se lançou em minha direção, gritando meu nome. Ela estendeu a mão para me abraçar, me chamando de querida, em um apelo desesperado por algum tipo de reconciliação. Mas eu não estava aceitando. Reagi por puro instinto, empurrando-a para trás com as duas mãos. Ela tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu de costas no sofá. Ela olhou para mim, chocada e magoada. Mas eu não senti nada por ela naquele momento, nem pena, nem raiva, nada. Eu estava acabado. Preciso ficar sozinho agora, eu disse, minha voz ainda fria e controlada. Nem pense em vir comigo. Sem esperar por sua resposta, virei-me e saí da sala de estar, deixando-a ali no sofá, sozinha com os destroços do que um dia foi nosso casamento. Não olhei para trás. Eu sabia que se olhasse, poderia ver algo em seus olhos que me faria hesitar, e eu não podia me dar ao luxo disso. Depois de deixar-la sozinha em casa, eu sabia que precisava dar o próximo passo. Este casamento tinha acabado, e não havia sentido em prolongá-lo. Peguei meu telefone e liguei para Joe, meu amigo mais antigo. Nós passamos por muita coisa juntos, e aconteceu que Joe era um advogado, um muito bom. Quando ele atendeu, fui direto ao ponto. Joe, preciso da sua ajuda, estou pedindo o divórcio. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que ele respondesse. Edward, você tem certeza sobre isso? Tenho certeza, eu disse firmemente. Você pode me ajudar com a papelada? Claro, ele respondeu. Venha ao meu escritório e começaremos. Desliguei sem sentir nenhum alívio, apenas uma sensação sombria de resolução. Dirigi direto para o escritório de Joe, tentando manter meus pensamentos focados no que precisava ser feito. A viagem pareceu durar uma eternidade, embora tenha durado provavelmente apenas uns 20 minutos. Quando cheguei lá, Joe estava me esperando. Não perdemos tempo com conversa fiada. Ele podia ver no meu rosto que eu não estava afim. Nós nos sentamos em seu escritório e ele começou a me guiar pelo processo. Joe foi minucioso, como sempre, explicando tudo o que eu precisava saber sobre o lado legal das coisas. Como dividir bens, o que esperar com a papelada. O cronograma para o divórcio ser finalizado. Eu mal disse uma palavra, apenas concordei enquanto ele explicava os passos. Ele percebeu que eu não estava a fim de discutir nada além das questões legais, e eu apreciei que ele não insistiu em detalhes. Depois que terminamos, saí do escritório de Joe, sentindo como se estivesse me movendo através de uma névoa. O peso do que estava acontecendo, do que eu estava colocando em movimento, estava começando a se instalar. Andei pela cidade por horas, minha mente repassando tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. A traição às mentiras, a fria realidade do que Idla tinha feito. Tudo parecia surreal, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Quando cheguei em casa naquela noite, estava escuro. Idla estava lá, sentada no sofá, parecendo que não tinha se mexido desde que eu saí. Não trocamos uma única palavra. Eu não estava pronto para falar e percebi que ela também não sabia o que dizer. Passei por ela sem olhar e fui para a sala de estar, onde liguei a TV, esperando abafar meus pensamentos com o barulho. Devo ter adormecido em algum momento, porque a próxima coisa que percebi foi que era de manhã. No dia seguinte, no trabalho, eu segui os movimentos, tentando manter minha mente longe de tudo o que tinha acontecido. Não foi fácil. Toda vez que eu olhava para cima da minha mesa, eu via a imagem de Idla e Jake juntos e isso me deixava doente. Quando chegou a hora do almoço, eu estava sentindo que precisava de uma pausa. Saí para tomar um ar, e foi quando meu telefone tocou. O número era desconhecido, mas atendi mesmo assim, esperando que fosse apenas uma ligação de trabalho. Em vez disso, ouvi uma voz que nunca esperei. Jake. Edward, é Jake. Preciso falar com você. O que diabos você quer? Eu gritei, minha raiva explodindo imediatamente. Escute, cara. Eu sei que você tem todos os motivos para me odiar, mas isso é importante. Tem algo que você precisa saber sobre Idla. Ela tem outro segredo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Outro segredo? Do que você está falando? Jake hesitou, e eu pude ouvi-lo, respirando fundo do outro lado da linha. Podemos nos encontrar? É melhor eu te contar pessoalmente. Tudo bem, eu disse, sem esconder minha irritação.
Há um café perto do meu escritório, me encontre lá em 30 minutos. Desliguei, e tentei entender o que Jake poderia ter para me contar. Outro segredo. Eu não sabia o que esperar, mas tinha que descobrir. Cheguei primeiro ao café e sentei-me perto do fundo, onde podia ver qualquer um entrando. Não precisei esperar muito. Jake entrou, olhando ao redor nervosamente antes de me avistar. Ele se aproximou da mesa cautelosamente, provavelmente sentindo a raiva que irradiava de mim. Ele se sentou na minha frente, mantendo as mãos à vista como se estivesse com medo de que eu pudesse atacar. Tudo bem, Jake, desembucha. Qual é esse outro segredo? Perguntei, minha voz fria e cortante. Jake olhou ao redor do café, como se estivesse se certificando de que ninguém estava ouvindo. Então ele se inclinou um pouco e disse, Isla, ela está saindo com outra pessoa, outro cara. Minha expressão não mudou, mas por dentro eu senti uma nova onda de raiva. Você quer me dizer que ela está te traindo também? Jake assentiu, parecendo um pouco desconfortável. Acho que sim. Eu não sabia no começo, mas algumas vezes quando eu passava pelo trabalho dela, eu a via saindo com esse outro cara. Ela estava agindo do mesmo jeito que ela agia comigo, rindo, sorrindo, tocando o braço dele como se eles estivessem juntos. Estava bem claro que eles eram mais do que apenas amigos. Eu me recostei na cadeira, tentando processar o que ele estava dizendo. E você tem certeza disso? Tem certeza de que não era só um negócio ou algo inocente? Jake balançou a cabeça. Não, isso era diferente. Esse cara, ele não parecia ter muito dinheiro, mas havia algo nele. Isla parecia mais animada perto dele, mais viva. Odeio admitir, mas parecia que ela estava mais afim dele do que nunca esteve comigo. Olhei para Jake, tentando avaliar se ele estava dizendo a verdade ou apenas tentando me sacanear. Mas seu rosto estava sério, e havia uma pitada de amargura em sua voz que me disse que ele não estava mentindo. Não disse nada por um momento, apenas continuei, olhando para ele com uma intensidade feroz. Jake se mexeu desconfortavelmente em seu assento, claramente cauteloso com o que eu poderia fazer em seguida. Então deixe-me ver se entendi, eu disse finalmente. Você está me dizendo que Isla estava te traindo com outro cara também? Jake assentiu, um olhar resignado em seu rosto. Sim, pensei que você deveria saber. Não sei quem é esse outro cara, mas imaginei que você merecia saber a verdade. Por um momento, apenas ficamos sentados em silêncio, o peso do que ele me disse se acomodando. Senti uma mistura de raiva e algo mais, algo que parecia um tipo de alívio doentio. Isla não só me traiu, mas também traiu o homem com quem estava me traindo. A ironia de tudo isso era quase insuportável. Obrigado por me contar, eu disse, minha voz monótona e desprovida de emoção. Mas não espere nenhuma simpatia de mim. Você é tão culpado quanto em tudo isso. Jake assentiu novamente, sem discutir. Eu sei, sinto muito, Edward, sinto mesmo. Não respondi. Em vez disso, eu simplesmente me levantei e saí do café, deixando Jake sentado ali sozinho. Eu tinha toda a confirmação de que precisava. Isla era ainda mais enganosa do que eu pensava. E agora não havia dúvidas em minha mente de que eu tinha tomado a decisão certa de terminar nosso casamento. Nos dias seguintes, concentrei-me em preparar os documentos do divórcio com Joe. Mas mesmo quando a papelada foi reunida, me vi hesitando em dar o passo final. Parte de mim queria ver o que Isla faria em seguida. Ela voltaria aos seus velhos hábitos, ou o confronto com Jake a assustou o suficiente para fazê-la mudar. As palavras de Jake continuavam se repetindo em minha mente. Ele disse que Isla estava muito mais envolvida com esse outro cara, alguém que não era tão rico, mas que havia capturado sua atenção de uma forma que Jake nunca conseguiu. De acordo com Jake, Isla estava viciada nas emoções que esse homem lhe dava, a excitação que vinha de estar com alguém tão diferente do que ela estava acostumada. Fiquei doente ao pensar que ela poderia ser tão facilmente influenciada, mas eu precisava ter certeza antes de tomar qualquer decisão final. Uma noite, Isla e eu estávamos sentados na sala de estar, a atmosfera entre nós estranhamente calma, considerando tudo o que tinha acontecido. Ela estava se comportando da melhor forma possível desde o confronto, agindo como se estivesse tentando me reconquistar. Havia um desespero nela que não estava lá antes, como se ela estivesse com medo de me perder para sempre.
Eu podia dizer que ela estava testando as águas, tentando ver se havia alguma chance de reconciliação. Edward, ela perguntou timidamente, você acha que há alguma esperança para nós? Ainda posso acreditar que você pode me perdoar algum dia? Sua pergunta ficou no ar, e eu sabia que esse era um momento crucial. Eu poderia acabar com tudo aqui, ou poderia levar as coisas um pouco mais longe, ver onde sua lealdade realmente estava. Decidi seguir o último caminho. Isla, eu disse lentamente, meu tom medido, você me causou muita dor. O que você fez não é algo que eu possa simplesmente esquecer. Mas talvez as pessoas mereçam uma segunda chance. As palavras pesaram na minha boca, mas eu sabia que elas teriam o efeito desejado. Os olhos de Isla se arregalaram e antes que eu percebesse, ela tinha se jogado em mim, envolvendo seus braços em volta de mim em um abraço apertado. Ela me beijou na bochecha, lágrimas em seus olhos enquanto me agradecia repetidamente, me dizendo o quanto ela me amava, como ela faria qualquer coisa para consertar as coisas. Mal consegui sorrir de volta, meus pensamentos já estavam em outro lugar. Isso não tinha acabado, nem de longe. Eu precisava saber se o aviso de Jake sobre o outro homem era verdade, ou apenas mais uma camada de engano. Naquela noite, depois que Isla foi dormir, liguei novamente para Kim. Ela já tinha sido prestativa antes e imaginei que ela poderia me dar alguma ideia do que estava acontecendo no escritório de Isla. Ofereci a ela mais dinheiro para vigiar Isla novamente para ver se havia algum sinal desse outro homem. Kim concordou, e eu esperei ansiosamente pelo relatório dela. Poucos dias depois, Kim me ligou de volta. Edward, tenho mantido um olho em Isla como você pediu. Mas não houve nada em comum. Jake não apareceu de novo, e também não houve nenhum outro cliente suspeito. Ela só estava indo trabalhar, fazendo seu trabalho e indo para casa. Agradeci e desliguei, me sentindo mais confusa do que nunca. Se realmente havia outro homem, por que ele não apareceu? Talvez Jake tivesse mentido para mim, tentando causar mais problemas por despeito. Mas algo nos olhos de Jake, durante nosso encontro me disse que ele não estava mentindo. Ele parecia genuinamente amargo, como um homem que havia sido traído. Essa incerteza se arrastou por algumas semanas. Durante esse tempo, Isla pareceu acreditar que eu estava amolecendo, que talvez eu estivesse prestes a perdoá-la. Voltamos às nossas velhas rotinas, fazendo coisas juntos como se nada tivesse acontecido. Ela até começou a fazer planos para nós, como uma escapada de fim de semana fora da cidade. Ela sugeriu que passássemos a noite em uma pequena pousada que costumávamos ir, um lugar cheio de boas lembranças. Durante aquela viagem de fim de semana, Isla tentou reacender o lado físico do nosso relacionamento. Ela continuou insinuando isso, e então uma noite ela veio direto e me pediu para dormir com ela. Eu podia ver a esperança em seus olhos, a maneira como ela estava tentando fazer tudo parecer normal novamente, mas eu não conseguia me obrigar a fazer isso. Não estou pronta, Isla, eu disse, mantendo minha voz o mais neutra possível. A amargura da sua traição ainda não passou. Ela pareceu magoada, mas não pressionou. Em vez disso, ela me abraçou com força, enterrando o rosto no meu peito. Sinto muito, Edward, nunca mais vou te machucar, eu prometo. Só quero que sejamos felizes juntos. Ela se desculpou várias vezes, sussurrando que me amava, que faria qualquer coisa para compensar o que tinha feito. Fiquei quieto, meus braços ao redor dela, mas minha mente estava em outro lugar. A cada dia eu acordava me perguntando se hoje seria o dia em que eu descobriria a peça final do quebra-cabeça. Mas os dias passaram, e nada aconteceu. Isla continuou a agir como se estivéssemos no caminho da reconciliação, enquanto eu mantinha minha guarda alta, esperando o outro sapato cair. Por um tempo, as coisas se acomodaram em uma rotina desconfortável. Isla parecia acreditar que eu estava gradualmente me recuperando, que eu estava amolecendo e talvez até no caminho para perdoá-la. Ela voltou a ser ela mesma, cozinhando refeições, conversando comigo sobre o nosso dia, até mesmo ocasionalmente insinuando que voltaríamos a ficar íntimos. Não vou mentir, houve momentos em que me vi querendo ceder, fazer amor com ela como costumávamos fazer, para recapturar um pouco do que havíamos perdido. Mas toda vez que o pensamento cruzava minha mente, eu o afastava. Eu precisava ficar vigilante. Então, uma noite, tudo mudou. Estávamos na cama,
Isla deitada ao meu lado, aparentemente relaxada, confiante de que nossas vidas se estavam voltando ao normal. Ela deixou o telefone na mesa de cabeceira e foi tomar um banho. Normalmente ela o levaria com ela, mas esta noite ela foi descuidada, ou talvez ela estivesse tão certa de sua posição que não achou que precisava esconder mais nada. Tentei ignorar no começo, mas a curiosidade e a suspeita persistente me venceram. Peguei o telefone dela e o desbloqueei, rolando pelas mensagens dela. Vi a conversa antiga com Jake, aquela que tinha terminado abruptamente depois que eu os peguei. Mas então eu encontrei outra coisa, um tópico de mensagens com alguém chamado Eric. Eric não era um nome que eu reconhecia e pelas fotos no chat deles, eu vi que ele tinha a pele um pouco escura. Quando comecei a ler, rapidamente percebi que esse era o homem sobre o qual Jake tinha me alertado, aquele que tinha fisgado Isla não por dinheiro, mas por algo muito mais perigoso para o nosso casamento. Meu coração batia forte enquanto eu rolava pelas trocas recentes deles. As mensagens eram explícitas, cheias de insinuações e declarações diretas de desejo. Isla estava mandando mensagens para ele hoje, pouco antes de ir para a cama comigo. Uma mensagem em particular dele fez meu estômago revirar. Ele tinha enviado a ela um clipe de áudio, se gabando de como ele iria fodê-la com tanta força que ela não conseguiria andar por um dia inteiro. Ele chamou Jake e eu de idiotas, se gabando de quão facilmente ele a havia cativado. Era repugnante. Continuei lendo, minhas mãos tremendo. Pelas mensagens, descobri que Eric não era rico, ele era autônomo, lutando para sobreviver. Mas estava claro que sua personalidade, sua confiança, excitavam Isla de uma forma que nada mais fazia. Apesar da ameaça de divórcio, apesar de tudo, ela continuou a vê-lo. Ela não conseguia resistir a ele, mesmo depois que eu lhe dei uma chance de consertar as coisas entre nós. Fiquei atordoado, embora parte de mim suspeitasse de algo assim o tempo todo. Eu queria pegá-la no ato, assim como fiz com Jake. Mas eu não sabia quando ou onde eles se encontrariam. Parecia que eles não estavam se vendo no trabalho, o que tornou as coisas mais complicadas. No dia seguinte, fui trabalhar como de costume, mas minha mente estava em outro lugar. Eu estava determinado a pegá-los, para acabar com isso de uma vez por todas. Depois de lidar com algumas tarefas urgentes, eu estava me preparando para ir para casa, quando meu telefone tocou. Era Kim. Edward, ela disse, sua voz tensa. Acabei de ver Isla saindo do escritório. Um homem de pele escura se aproximou dela, e eles se abraçaram. Acho que esse é o cara com quem você estava preocupada. Meu coração pulou uma batida. Era isso, o momento que eu estava esperando. Qualquer coisa poderia acontecer agora, e se Isla fosse para a casa dele, eu poderia não conseguir rastreá-los. Eu precisava que eles fossem até nossa casa, onde eu poderia pegá-los em flagrante. Formulei um plano rapidamente. Se eu ligasse para Isla e dissesse que ficaria até tarde no trabalho de novo, isso poderia dar a ela a oportunidade de trazer Eric para casa. Mas dessa vez, eu precisava deixar mais convincente. Liguei para meu colega Carlos, que estava sentado perto de mim no trabalho, e pedi um favor a ele. Eu precisava que ele gritasse algo no fundo para fazer parecer que eu estava realmente preso no escritório. Carlos não fez perguntas, apenas concordou em ajudar. Liguei para Isla, meu coração disparado. Quando ela atendeu, coloquei o plano em ação. Ei, Isla, eu disse, parecendo frustrada. Sinto muito, mas fui forçada a ficar até mais tarde de novo. Eles estão acumulando trabalho, e eu não estarei em casa até tarde hoje à noite. Bem na hora, Carlos gritou do outro lado da sala. Edward, volte ao trabalho se quiser sair hoje. Pare de bater papo no telefone. Fiz um show de suspirar pesadamente. Você ouviu isso? É melhor eu voltar a isso. Sinto muito mesmo. Estarei em casa assim que puder. A voz de Isla era simpática, assim como antes. Oh, sinto muito, Edward, você trabalha tanto. Tome cuidado, ok? Vejo você quando chegar em casa. Desligamos e fiquei ali sentado esperando. Não sabia se daria certo, mas não tinha outras opções. Eu esperava que eles quisessem diversificar a intimidade e ir para nossa casa. Eu precisava pegá-los para acabar com isso de uma vez por todas. Um pouco depois, voltei para casa, meu coração batendo forte no peito.
Conforme me aproximei, notei um carro estacionado ali perto que não reconheci. Tinha que ser o dele. Estacionei um pouco mais abaixo na rua e andei o resto do caminho, minha mente correndo com pensamentos sobre o que eu poderia encontrar lá dentro. Mas quando me aproximei da casa, hesitei. E se eles não estivessem lá? E se isso fosse apenas mais um beco sem saída? Sacudi as dúvidas da minha cabeça e respirei fundo. Eu tinha chegado longe demais para voltar atrás agora. Empurrei a porta e entrei no quarto. A primeira coisa que ouvi foram os sons inconfundíveis dos gemidos de Isla, ecoando pelo quarto mal iluminado. Meu coração batia forte no peito enquanto me aproximava da cama, a visão diante de mim confirmando meus piores medos e me enchendo de uma raiva fria e controlada. Isla estava deitada de costas, completamente nua, seu corpo arqueando de prazer enquanto ela gemia. Seus olhos estavam fechados, alheia a tudo, exceto ao que Eric estava fazendo com ela. Ele estava ajoelhado ao pé da cama, suas mãos entre as pernas dela, brincando com ela intimamente, seu rosto focado na tarefa. Ele nem tinha me notado ainda. Fiquei ali, observando-os por um momento, a cena queimando em minha mente. Então, assim como fiz com Jake, me aproximei, fazendo minha presença ser notada. Meus olhos se fixaram em Isla primeiro, e depois se voltaram para Eric. A percepção atingiu Isla como um balde de água fria. Seus olhos se abriram de repente, seu corpo enrijeceu em choque. Ela se esforçou para puxar os lençóis sobre si mesma, o terror passando por seu rosto. Eric, no entanto, estava calmo. Calmo demais. Ele ainda não tinha se despido completamente, diferente de Isla. Ele virou a cabeça para olhar para mim, sua expressão ilegível, mas com uma pitada de arrogância que fez meu sangue ferver. Você não quer me contar nada? Eu perguntei, minha voz fria e firme, as palavras pingando veneno. Eric encontrou meu olhar e depois de um momento, sorriu sarcasticamente. Não, eu não quero, ele disse, o sorriso em seu rosto deixando claro que ele não tinha respeito por mim ou pela situação. Ele estava gostando disso. Meu temperamento explodiu e apontei para a porta. Saia, rosnei, meu tom mortalmente sério. Ou então. O sorriso de Eric só aumentou. Ele se levantou da cama ainda de shorts e disse, ou então o quê? Você vai fazer alguma coisa comigo? Relaxa, cara, eu posso acalmar sua querida e nós voltaremos a nos divertir. Que tal isso? Algo dentro de mim estalou, eu não consegui mais me segurar. Coloquei a mão no bolso e tirei meu canivete, abrindo a lâmina com um movimento rápido, enquanto começava a andar em sua direção. Minha intenção não estava clara nem para mim mesma, se eu queria assustá-lo ou realmente fazer algo mais. Minha mente era um borrão de raiva e adrenalina. O sorriso irônico de Eric desapareceu instantaneamente. Seus olhos se arregalaram em medo genuíno quando ele percebeu que eu não estava blefando. Sem outra palavra, ele correu para a janela, lutando para abri-la. Em seu pânico, ele nem se incomodou em tentar lutar ou argumentar. Ele apenas pulou, atravessando a janela aberta e caindo do lado de fora com um baque. A queda não era alta e ele rapidamente se levantou, mas não antes de deixar para trás seus sapatos e agasalhos. Ele saiu correndo só de shorts, fugindo pela rua aterrorizado. Isla, ainda em choque, olhou da janela para mim, os olhos arregalados de medo. Edward, ela gaguejou. Você tentou esfaqueá-lo? Eu não respondi, não precisava. A expressão no meu rosto disse a ela tudo o que ela precisava saber. Você vai me fazer ir para a cadeia por causa desse idiota? Eu finalmente disse, minha voz monótona e sem emoção, não. As palavras foram cortadas, finais. Sem outra palavra, coloquei a mão na minha bolsa e tirei os papéis do divórcio que tinha preparado com Joe. Estendi-os para ela, meu olhar frio e implacável. É isso que você merece, assine-os, agora mesmo. Isla ainda estava em choque, atordoada demais para argumentar ou resistir. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, mas antes que ela pudesse processar completamente o que estava acontecendo, ela pegou os papéis com as mãos trêmulas. Ela olhou para mim, seus olhos implorando, mas eu não vacilei. Não a deixei ver nenhum sinal de fraqueza. Brinquei com suas emoções, a mantive desequilibrada, enquanto ela ainda estava se recuperando do que tinha acabado de acontecer.
Ela tateou em busca de uma caneta, suas mãos tremendo enquanto ela rabiscava seu nome na linha pontilhada. Ela assinou tudo, tudo, sem uma única palavra de protesto. O choque da situação a dominou completamente, não lhe deixando espaço para objetar ou pensar claramente. Assim que ela terminou, peguei os papéis dela, dobrei-os cuidadosamente e guardei-os. Estava acabado. Isla ficou sentada ali, nua e tremendo, seu mundo desmoronando ao seu redor. A casa em que morávamos originalmente pertencia a Isla. Eu tinha me mudado para a casa dela quase imediatamente depois que nos conhecemos. Minhas raízes, no entanto, estavam em uma pequena cidade no Maine. Eu não voltava lá há anos, desde que meus pais se mudaram, mas agora parecia o único lugar para onde eu poderia ir. Não discuti quando chegou a hora de ir embora. Depois que o divórcio foi finalizado, arrumei minhas coisas e deixei a cidade sem olhar para trás. Não havia mais nada para mim lá, nada além de memórias dolorosas e as ruínas de um casamento que antes parecia tão cheio de promessas. Quando voltei para aquela pequena cidade no Maine, ela parecia familiar e estranha. A casa que meus pais deixaram para trás estava vazia, mas ainda estava de pé. Eu me mudei, precisando da solidão, da distância de tudo o que tinha acontecido. Os velhos da cidade se lembraram de mim imediatamente, diferentemente dos mais jovens que não me conheciam. Eles me cumprimentaram com palavras gentis e curiosidade, mas eu não estava a fim de conversa fiada. A cidade era quieta, pacífica, um contraste gritante com o caos do qual eu tinha acabado de escapar. Mas o silêncio não me incomodava. Na verdade, era exatamente o que eu precisava. Não mantive contato com Isla, e não tinha interesse em saber o que estava acontecendo na vida dela. Para mim, aquele capítulo estava encerrado. Eu tinha um novo emprego em uma empresa, semelhante à que eu tinha deixado para trás, e os dias passaram em relativa paz. A solidão me deu o espaço que eu precisava para me curar, e a simplicidade da cidade me proporcionou um tipo de conforto que eu não tinha percebido que estava perdendo. Um dia, alguns meses depois de me estabelecer na minha nova rotina, tive que voltar para a cidade para pegar alguns papéis do meu antigo emprego. Foi uma viagem breve, só entrando e saindo, e eu não planejava me demorar. Dirigi por ruas conhecidas, evitando lugares que pudessem trazer memórias indesejadas. Mas, como o destino quis, acabei passando pela casa que um dia chamei de lar. Não tinha planejado parar, mas algo me fez diminuir a velocidade. A entrada da garagem estava vazia, nenhum sinal do carro de Isla. Mas quando olhei para a porta da frente, vi alguém que reconheci muito bem. Eric. Ele estava saindo de um táxi, com um sorriso convencido no rosto. E atrás dele, duas jovens mulheres surgiram, uma com cabelo preto, a outra com castanho claro. Ambas estavam vestidas provocativamente, suas risadas ecoando pela rua, enquanto seguiam Eric para dentro de casa. Não fiquei para ver mais. Não era mais da minha conta. Continuei dirigindo, indo direto para meu antigo escritório. A coisa toda deixou um gosto amargo na minha boca, mas eu me lembrei de que Isla tinha feito suas escolhas. Ela tinha se casado com Eric depois que eu fui embora, de acordo com o que eu tinha ouvido. Agora ela estava morando com ele na casa que nós uma vez dividimos. Se ela estava feliz com isso, ou se ela estava apenas fingindo, não importava para mim. Depois que peguei os papéis do trabalho, saí para o ar fresco da tarde, pronto para voltar para o Maine. Mas enquanto eu caminhava pela rua, avistei um rosto familiar. Kim. Ela estava caminhando em minha direção e, a princípio, não me reconheceu. Eu tinha mudado meu corte de cabelo, deixado a barba crescer, e os meses de distância tinham deixado suas marcas em mim. Mas quando nossos olhos se encontraram, ela parou e olhou duas vezes. Edward, é você? Ela perguntou, sua voz cheia de surpresa. Sim, sou eu respondi, sorrindo levemente. Já faz um tempo. Ficamos ali por um momento, apenas nos observando. Eu sempre tinha visto Kim apenas como uma colega de Isla, alguém com quem eu só interagia por necessidade. Mas agora, parada ali na rua, ela parecia diferente para mim. Ela era 4 anos mais velha que Isla, mas parecia 5 anos mais nova. Havia uma vibração nela que eu não tinha notado antes. Eu não sabia se ela tinha alguém na vida dela, talvez um marido, um namorado, mas naquele momento, não parecia importar. Sabe, eu disse,
Eu estava prestes a pegar um café. Quer se juntar a mim? Nós poderíamos colocar o papo em dia. Kim sorriu calorosamente e, sem hesitar, concordou. Caminhamos até um café próximo, um que eu costumava frequentar, e nos sentamos para conversar. Era estranho como parecia natural, como se já tivéssemos feito isso centenas de vezes antes. Enquanto conversávamos, Kim se abriu sobre o que estava acontecendo desde que eu fui embora. Ela me disse que Isla tinha se casado com Eric pouco depois que me mudei para o Maine. Eles estavam morando em nossa antiga casa agora, mas as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. De acordo com Kim, Eric regularmente trazia outras mulheres para dentro de casa, e Isla fingia não notar ou simplesmente não se importava. Era muito diferente da vida que tínhamos compartilhado antes, mas parecia que Isla estava contente com isso, ou talvez ela estivesse apenas fingindo ser corajosa. Enquanto conversávamos, percebi que Kim tinha muito mais acontecendo por baixo da superfície do que eu jamais soube. Ela era afiada, engraçada e surpreendentemente fácil de conversar. Ela me lançou um olhar sedutor, quase provocador, enquanto mencionava como sempre quis experimentar a vida em um lugar como o Maine. Eu morei aqui a minha vida inteira, ela disse, sua voz suave e convidativa. Eu adoraria ter novas experiências em um novo estado, com uma nova pessoa. As palavras dela ficaram no ar, e eu não pude deixar de sorrir. Bem, eu respondi, ficaria feliz em organizar isso para você. É tranquilo, lindo, perfeito para um novo começo. Os olhos de Kim brilharam de interesse. Mal posso esperar, ela disse, seu tom cheio de antecipação. Ficamos ali sentados por mais um tempo, conversando sobre tudo e nada, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma sensação de excitação sobre o que o futuro poderia reservar. Enquanto dirigia de volta para o Maine, minha mente já estava correndo com ideias. Comecei a planejar viagens pela área, pensando em todos os lugares que eu poderia mostrar a ela. Apesar de ter crescido lá, percebi que havia muito que eu não tinha explorado, muito que eu poderia descobrir com Kim. Comecei a passar meu tempo livre organizando nossas viagens em potencial, ligando regularmente para Kim para saber sua opinião sobre onde ela gostaria de ir. Cada conversa nos aproximou, e eu podia sentir o começo de algo novo tomando forma, algo que parecia certo de uma forma que nada parecia há muito tempo. Estava claro que a vida no Maine estava prestes a ficar muito mais interessante.